Secretário de Justiça dos Estados Unidos, William Barr, confirma que não há provas de fraude na eleição norte-americana. William Barr, secretário de Justiça dos Estados Unidos, cargo indicado diretamente por Donald Trump, reconheceu que não identificou provas de fraude suficientes para alterar o resultado da eleição presidencial do país. Barr, após a eleição, chamou por uma investigação criteriosa e uma intervenção federal nas eleições sem precedentes no processo eleitoral norte-americano. No domingo, após votar, Jair Bolsonaro afirmou a repórteres que tem suas fontes e que houve sim muitas fraudes nas eleições norte-americanas. Então, ontem mesmo, nós tivemos a informação, o relatório do William Barr, que é como se fosse o advogado-geral da União, o secretário de Justiça dos Estados Unidos, afirmando categoricamente de que não identificou nenhuma fraude no processo eleitoral norte-americano. E é importante que a gente preste atenção nesse desenvolvimento. Como que o presidente Donald Trump está insistindo e de forma perigosa, que ataca as bases da democracia norte-americana e de outros lugares do mundo, porque a democracia norte-americana, quer queira, quer não, para o bem ou para o mal, tem reflexos e tem influências nos outros regimes democráticos no mundo. E como que esse presidente tem insistido nesse discurso de que houve fraude no processo eleitoral norte-americano? E mais ainda, de forma perigosa, como que isso está influenciando o Brasil? Logo depois das eleições dos Estados Unidos, eu vi que foi constatado o resultado de que Joe Biden, que Donald Trump tinha perdido a eleição. Eu vi surgindo como nunca, como em nenhum outro lugar, nenhum outro país fora dos Estados Unidos, talvez nem mesmo como nos Estados Unidos, informações ou informações falsas sobre o processo eleitoral norte-americano. No Brasil, teve youtubers, eu cheguei a ver vídeos de youtubers defendendo que Joe Biden seria condenado à morte por fraude nas eleições. Isso um dia depois da divulgação do resultado. Já havia essa massiva desinformação no Brasil. Já foi identificado como robôs brasileiros atuaram para disseminar desinformações sobre a eleição norte-americana. Eu engajei em conversas no Twitter e nas redes sociais com pessoas que estavam inseridas dentro desse discurso de desinformação sobre a eleição norte-americana aqui no Brasil. Então foi realmente como é importante perceber como que a desinformação e como as notícias falsas são elementos, está incrustado na rotina da política brasileira e como que isso está impactando até mesmo eleições, até mesmo informações de outros países, né? E isso é muito perigoso. Nós temos um presidente aqui no Brasil que se recusa a reconhecer a vitória de outro líder, que já fez manifestação diretamente, provocando incidente democrático com os Estados Unidos, que é um suicídio. É suicídio, tanto o apoio conivente e acrítico, a submissão acrítica que ele promove a Donald Trump, quanto um confronto aberto e direto contra o presidente que vai assumir em janeiro de 2021. Isso é irresponsável, né? E isso é perigoso para a democracia. Nós vemos como que esse presidente nosso aqui no Brasil atua para desestabilizar o sistema democrático, atua para dizer que o sistema eleitoral brasileiro é fraudulento,
mesmo quando ele foi eleito dentro desse sistema democrático. Mesmo, e isso justamente para quê? Para se eventualmente ele perder em 2022, ele poder utilizar do mesmo discurso de que foi fraude, de que não, de que ele ganhou, de que as urnas foram roubadas e promover um golpe ou tentar promover um golpe aqui no Brasil, como Donald Trump está tentando promover um golpe nos Estados Unidos. E isso é extremamente perigoso. Isso está sendo perigoso até mesmo nos Estados Unidos. Nesses últimos 2 dias, nós vimos autoridades do partido de Donald Trump, autoridades do Partido Republicano, se levantando contra esse discurso de Donald Trump, dizendo que isso já estava sendo perigoso para os próprios republicanos. Autoridades republicanas, governadores, secretários de Estado dos diversos estados republicanos que Donald Trump perdeu. Donald Trump perdeu na Geórgia, Donald Trump perdeu no Arizona, que são estados governados por republicanos, e que essas autoridades estaduais republicanas nos Estados Unidos estão sofrendo ameaças, estão recebendo ameaças e desinformações justamente por causa do discurso irresponsável do presidente de lá, do presidente Donald Trump. E essas autoridades estão tendo que clamar para que o presidente pare. Mas o presidente não para, ele continua no Twitter, ele continua na imprensa norte-americana por um grupo de advogados tão insano e tão irresponsáveis quanto ele, propagando e disseminando essa luta perdida, essa luta que só tem um propósito, que é desestabilizar o sistema eleitoral, provocar o caos no sistema eleitoral. E a autoridade, e chega a ser até cômico de tão irresponsável que é. Ontem o governador do estado do Arizona estava ao vivo, em rede nacional, assinando, assinando as certificações do resultado eleitoral, a certificação dos delegados, de quem venceu o estado do Arizona, quando ele, ao vivo, recebeu uma ligação de Donald Trump. Ele, óbvio, não atendeu, ele estava ao vivo fazendo a certificação, mas depois ficou óbvio que a ligação que ele recebeu naquele momento foi de Donald Trump. Então ele está numa maratona, ele está em uma campanha de promover um golpe, de desestabilizar a democracia norte-americana, de tal forma que os próprios republicanos estão sendo prejudicados por isso. Ainda vai ter em janeiro, eu já comentei aqui, 2 eleições para o Senado no estado da Geórgia, e os candidatos republicanos lá estão sentindo como que essa campanha de desinformação do presidente está prejudicando a sua própria candidatura. Ora, como que o eleitor republicano vai receber a mensagem do próprio presidente, de quem provavelmente eles votaram, de que o sistema eleitoral é fraudulento, e mesmo assim vai sair para votar em janeiro, para votar em um republicano? Ele não vai. Então olha como que esse discurso irresponsável de ataque às instituições republicanas prejudica de forma indiscriminada todos que dependem do sistema político. Todos que dependem do sistema político. Seja partidos de apoio a quem dissemina essa desinformação, seja de partidos de oposição. E a mesma coisa aqui no Brasil. Bolsonaro fez, durante todos os 2 primeiros anos de seu mandato, uma campanha de desinformação contra todas as instituições republicanas brasileiras, contra o judiciário, contra as polícias, quando essas instituições promoviam ações contra o seu interesse, contra governadores, contra prefeitos. Promoveu toda uma campanha de desinformação, de ataque a essas instituições. Quem saiu mais prejudicado das eleições municipais desse ano? Bolsonaro. Não é possível
E eu vou repetir isso nos próximos 2 anos. Tem 2 anos dessa página que eu estou falando isso. E nos próximos 2 anos eu vou falar novamente com vocês. Não tem como alguém antissistema tentar governar uma democracia de fora do sistema democrático. É isso que Donald Trump tenta fazer nos Estados Unidos, é isso que Bolsonaro tenta fazer no Brasil. Governar um regime democrático, pelo menos formalmente democrático ainda, com atitudes autoritárias de fora do sistema democrático. Isso não vai funcionar, não funcionou nos Estados Unidos, não vai funcionar no Brasil, e o risco disso é que isso abala as instituições democráticas, isso abala as instituições republicanas. E os maiores prejudicados são justamente quem está ali embaixo ou surfando na onda do bolsonarismo ou do trumpismo. Eles serão os primeiros a serem mais prejudicados. Porque este movimento apolítico, antissistema, ele pode ter força em um determinado momento, pode vir com força destrutiva e conseguir ali uma vitória dentro do sistema, infelizmente, mas como todo movimento sem apego, sem consistência popular, ele não se mantém. Daí a dificuldade de Bolsonaro de criar o seu partido, o que eu já falei aqui nessa página. Daí a dificuldade de Jair Bolsonaro de se inserir em algum partido já existente. Daí a dificuldade que ele teve de eleger os seus apoiados na eleição municipal de 2020. E essa dificuldade só há de continuar. Donald Trump perdeu esse ano, mas a derrota dele não começou esse ano. A derrota dele começou lá em 2018, nas eleições de meio período, quando o Partido Democrata reconquistou maioria na Câmara dos Representantes de lá, na Câmara dos Deputados de lá. E a derrota de Bolsonaro não vai começar em 2022. Ela começou esse ano. Ela começou esse ano quando Bolsonaro perdeu nas principais cidades do país.